Olha, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, em sua delação à Polícia Federal, disse que Carlos Bolsonaro era o responsável por comandar o gabinete do ódio. O que é o gabinete do ódio, Pedro? É aquele núcleo responsável por espalhar fake news nas redes sociais. Aliás, milhões e milhões de disparos de fake news nas redes sociais. A gente acompanhou isso pelo próprio Fantástico quando trouxe os envolvidos, né? Via como era algo entrelaçado. É quase como, você sabe aquela bonequinha russa, onde tem uma boneca dentro da outra e você vai retirando? Sim. Era mais ou menos assim que funcionava o gabinete do ódio. Era fulano que atuava com ciclano, que atuava com beltrano, ou seja, várias pessoas que tinham diversas páginas dentro do Facebook, por exemplo, e faziam esse espalhamento de fake news em massa. Era algo surreal a quantidade de notícias falsas que eram espalhadas pelo país. E as pessoas tomaram como verdade, porque não tinha ninguém para desmentir. A velocidade de espalhamento dessas notícias... Foi um ataque... Era uma onda. O compartilhamento... O espalhamento, pode ser assim, de informações falsas nas redes sociais foi como um ataque surpresa, foi uma estratégia que funcionou para o bolsonarismo. Exato, por mais que fossem coisas absurdas, como foram, por exemplo, o kit gay, né, a mamadeira de piroca, que era feita, por exemplo... Dito que o governo Haddad lá na cidade de São Paulo ia fazer isso, ia distribuir kit gay dentro das escolas de São Paulo. Ou seja, por mais absurdas que as notícias eram, mas tem aquele velho ditado, né? Quanto mais vezes você repetir uma mentira, uma hora ela se torna verdade, porque as pessoas passam a acreditar. E foi feito isso, né? O próprio presidente Lula, ainda em campanha para este ano, para se tornar presidente este ano, ele falava em podcast a respeito do banheiro unissex. Ele perguntou ao Igor, disse, olha, você ouviu essa história de banheiro unissex? E o Igor disse, para mim me parece um tanto absurdo. Ele disse, mas é absurdo. Como você acha eu, um senhor de idade com 5 filhos, já tenho netas e netos, você acha que eu vou achar normal existir banheiro unissex dentro de escola? Banheiro onde homens e mulheres podem entrar? Ou seja, ninguém só vê esse problema quando está dentro de casa, porque dentro da casa desse povo eu tenho certeza que não tem um banheiro exclusivo para cada um. Mas enfim. E aí o próprio presidente foi e disse isso. Você acha que eu vou deixar isso acontecer dentro das escolas simplesmente porque tem gente espalhando essa fake news? E falava sobre aliado com ditadura de Venezuela e Cuba, porque é a única coisa que esse povo sabe falar. Feita, né, pelo bolsonarismo. Exato. E o Carlos Bolsonaro, ele sempre foi o epicentro das redes sociais do bolsonarismo. A bola mestra, Pedro, sim, podemos dizer? Porque a gente sabia que até certo tempo ele comandava as redes sociais do próprio pai. E por decisão dele, ele mesmo saiu. E não parecia estar muito contente, né? Isso antes do ano encerrar, 2022, ele deixou de lado todas as redes sociais do pai, de publicar alguma coisa, de fazer alguma movimentação, porque as investigações começaram a apontar para ele, né, como o verdadeiro espalhador de fake news. O Mauro Cid também disse ainda que ele vinculou o próprio Bolsonaro na atuação direta de disseminação, melhor dizendo, de notícias falsas nas redes sociais, visando desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. E isso é nitidamente comprovado até pelo próprio comportamento do Bolsonaro nas redes sociais, fazendo aquela convocação, né, Pedro, de representantes de outros países para uma reunião, simplesmente para falar do sistema eleitoral brasileiro, que, segundo o Bolsonaro, tinha chances de ser fraudado, mas, na verdade, isso não passou, né, de um instrumento criado pela cabeça doente do Bolsonaro para se manter, para se perpetuar no poder. Exatamente. E foi isso que ele tentou até a última gota, até a última instância, não jurídica, até a última instância ele tentou fazer isso.
Muita gente caiu nessa. Quando abriu-se as urnas e que as pesquisas já mostravam que o presidente Lula, que o ex-presidente Lula seria eleito presidente do Brasil, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, o Bolsonaro ainda assim continuou com o seu discurso de desacreditar no sistema eleitoral brasileiro, mas o fato é que a ala bolsonarista do Congresso foi eleita nessas mesmas urnas nas quais o Bolsonaro dizia que eram fraudáveis. Urnas, inclusive, utilizadas na campanha de 2018 também, nas quais deram a vitória para o Bolsonaro. Mas ele não fez questão de questionar quando essas urnas deram a sua vitória, decretaram aquilo que as pesquisas mostravam, que pós o atentado sofrido por ele tinha subido vertiginosamente as urnas, né? Tinha colocado como o primeiro colocado. Haddad era o candidato opositor àquela época. Mas enfim, aí quando chegou em 2022, o primeiro turno elegeu quase 100 deputados da ala do PL, fora os outros aglutinados à extrema direita, que fazem parte dos partidos de centro. Foram eleitos vários, com a mesma ideologia calçada pelo bolsonarismo, ou seja, eles deram as mãos e disse: ninguém solta a mão de ninguém. O próprio ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro, também se aproveitou do oportunismo político para ser eleito. Mas aí quando chega no segundo turno, mostrando que Bolsonaro já não iria ganhar, que Lula era preferido nas pesquisas, aí teve fraude, aí foi um problema. Tentou questionar inserções de rádio, ou seja, passagem de vinhetas comerciais, de chamadas políticas nas rádios por aqui pelo Nordeste, e todas as rádios com todos os relatórios completos mostrando horários, mostrando quantidade de inserções que foram passadas durante os 3 meses de campanha, ou seja, tentando dar desculpa para sua própria incompetência, porque nem todo o aparato público na mão não fez ele ganhar, não fez ele se reeleger. Pois é, e nesse suposto gabinete do ódio, dito em delação pelo Mauro Cid, obviamente o Carlos Bolsonaro não atuava sozinho nessa, né? Quem atuava? Quem eram os assessores? Tércio Arnold Tomás, José Matheus Salles Gomes e Matheus Matos Diniz. Eles teriam sido indicados aos cargos por Carlos Bolsonaro. Tércio e José anteriormente foram assessores do gabinete do vereador na Câmara do Rio de Janeiro, na Câmara Municipal. Ou seja, eram pessoas da extrema confiança, né, Pedro? Ligadas diretamente ao Carlos Bolsonaro. O filho do ex-presidente era o responsável pelas estratégias do ex-presidente nas redes sociais durante o período do mandato. A gente falou. Além disso, Carlos Bolsonaro dava as ordens e comandava o gabinete do ódio, de acordo com Mauro Cid. Pedro, teve um momento em que a imprensa brasileira também chegou a dizer que o Carlos Bolsonaro, ele dava ordens até ao próprio pai, né? Dizer o que postar, dizer como movimentar suas redes sociais. E a própria ex-primeira-dama, hoje ela dá uma de desentendida, uma de doida, como a gente gosta de dizer, mas foram protagonizadas diversas cenas dentro lá do Palácio do Planalto, isso palavras não minhas, palavras de deputados ligados à família Bolsonaro, dizia que eles tinham uma rixa muito grande, ela e o Carlos Bolsonaro principalmente. Pois é.